cumprimentar a todos os que estão nos ouvindo neste momento e nesta tarefa, nesta ação extraordinária e de um valor incomparável de poder comunicar a respeito do Evangelho de Jesus. Cada momento, cada vez que uma pessoa tem a oportunidade de ouvir uma porção desta palavra, na verdade uma chance, mais uma chance de compreender o projeto de Deus para cada uma das nossas vidas. E neste momento, nesta manhã, nós já ouvimos mensagens, palavras que resumem, sintetizam esse projeto para a minha vida e para a sua vida também. E eu quero trazer uma passagem que já foi citada nesta manhã, por mais de uma vez, já foi mencionada, e eu quero também falar sobre essa passagem. Se encontra em Mateus, capítulo 4, o versículo 17. Mateus, capítulo 4, versículo 17, nós encontramos o evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, registrando uma fala, um momento do ministério de Jesus Cristo. E se trata de um momento em que, após ele ser batizado por João Batista, e depois também de ter sido tentado no deserto pelo inimigo, ele começou a pregar. E isto está escrito nessa passagem que a gente vai citar agora. Mateus 4, versículo 17. Desde então, passou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Desde então, passou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E é sobre isto, sobre este reino e sobre o arrependimento, que nós queremos compartilhar em rápidas palavras neste momento. Veja só, quando Jesus diz: arrependei-vos, então pode nos surgir uma pergunta: arrepender de quê? Do que eu preciso me arrepender? Do que você precisa se arrepender? Ainda há pouco foi explicado aqui que o ser humano tem em si a natureza pecaminosa. Então, eu e você, por um longo período da nossa vida, por algum período da nossa vida, somos dominados pela natureza pecaminosa. Isso significa que essa natureza que nós temos, essa natureza física e humana que está em nós, essa personalidade que nós temos, ela tem desejo pelo pecado. E o que é pecado? Pecado são as ações humanas que desagradam a Deus. Ou seja, então o ser humano, ele tem desejo, vontade de fazer coisas que Deus não se agrada. Então, toda vez que você está pecando, você está desagradando a Deus, você está ofendendo a Deus, você está fazendo algo que contraria o seu propósito para com a sua vida. Então, quando você faz isso, você se torna culpado diante dele. Então é necessário, para que você seja restabelecido com a sua vida diante dele, é preciso que você se arrependa dos atos pecaminosos que cometeu. Então é isso que significa se arrepender. Eu e você precisamos nos arrepender. Quem ainda não fez isso, precisa fazer. Se arrepender de tudo que tem feito ao longo da sua vida, que tem desagradado e ofendido a santidade de Deus. Deus é santo, e Ele não aceita ninguém
que não tenha se arrependido, para que os seus pecados sejam purificados. Ele quer que nosso coração seja puro diante dele. E isso só vai acontecer mediante o arrependimento, porque nós, seres humanos, não temos nenhuma condição de solucionar esse problema. Somente Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, Ele pode nos limpar dos nossos pecados. Ele pode nos perdoar, apesar de sermos pecadores. Apesar de você ser um pecador, o que você não pode fazer é se conformar com essa vida de pecado, mas deve se arrepender de todos os seus erros, para então receber esse perdão de Cristo. Por isso que Jesus é conhecido, é sabido que Ele é o Salvador. O que significa isso? Ser o Salvador é aquele que pode perdoar os teus pecados. Mas os teus pecados só serão perdoados se você se arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então nós falamos um pouco sobre o que é o arrependimento. Resumindo, somos pecadores. Nós temos uma natureza que só deseja o pecado. E quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus. Mas nós temos como nos livrar disso através de Cristo. Como? Se arrependendo dos atos que ofendem a Deus e que nós praticamos. E então, pedimos perdão a Ele. Ele apaga os nossos pecados. E a partir deste momento, a nossa comunhão com Deus é restabelecida. É esse o projeto que Jesus veio fazer aqui na terra. Em seguida, ele diz uma informação interessante. Por que é preciso se arrepender? Porque é chegado o reino dos céus. E então, eu quero tratar também um pouco sobre este reino. E também já foi falado aqui anteriormente. Mas vamos lá. O reino dos céus. Para que possamos entender sobre o reino dos céus, é importante que se faça uma comparação, uma figura com o reino humano. Ou melhor, como no nosso país não existe reino, eu posso usar uma outra expressão, comparar com o governo humano. Nós vivemos em um país e nesse país nós temos governo, temos um sistema legislativo, temos pessoas que criam as leis, temos autoridades que executam as leis e temos também autoridades que julgam os atos daqueles que cometem algo de errado contra essas leis. Como cidadão brasileiro, cada um de nós precisamos andar de acordo com a legislação vigente. E se isso não acontecer, haverá consequências. Existe o Código Penal brasileiro, existe a Constituição Federal brasileira, que orienta as práticas e as ações de cada cidadão. E cada cidadão tem o dever de saber quais são os seus deveres para andar de acordo com essa lei. E existe um detalhe na legislação brasileira, de que por acaso alguém praticar alguma coisa contra a legislação, independentemente de que ele não soubesse que não poderia fazer aquilo, isso não vai justificá-lo diante da justiça humana. Independe, você não pode praticar alguma coisa de errado e chegar e dizer assim, eu fiz isso porque não sabia. Não existe essa história. É obrigatoriedade de todos os cidadãos conhecerem seus direitos e seus deveres. E agora eu estou falando sobre a legislação humana. Existe uma lei porque existe um país, existe um governo aos quais todo cidadão deve se submeter. Mas agora nós estamos diante de uma fala que diz, é chegado o reino dos céus. Então qual é o paralelo? Qual é a comparação? Qual é a figura que isso pode nos trazer? É que existe um reino que é diferente do reino daqui deste mundo. Em alguns aspectos, em alguns são semelhantes, mas em outros é diferente. Em que é semelhante? O reino humano, que nós acabamos de falar, o governo humano, existem cidadãos, existem autoridades e existem leis para serem cumpridas por esses cidadãos. No reino do céu também existe a mesma coisa. Existem pessoas que fazem parte desse reino, e aqui nós estamos neste momento para dizer a você que pode fazer parte deste reino. Existem pessoas que fazem parte dele. Existem também autoridade
que domina sobre esse reino. E também existe a legislação pertinente a esse reino. Vamos identificar cada uma dessas partes do reino. Quem são os cidadãos desse reino? São aqueles que se arrependeram. Como disse lá, arrependei-vos. Quando você toma a decisão de se arrepender, você está se candidatando a fazer parte desse reino. Quando você se arrepende dos seus pecados, você está dizendo, eu quero fazer parte desse reino. Então essas pessoas são aquelas que fazem parte do reino, aquelas que se arrependem, que reconhecem a sua natureza pecaminosa e desejam se livrar dela. Por quê? Porque no reino que está falando aqui, você não pode entrar sendo dominado pelo pecado. Você tem que perder o domínio do pecado para poder fazer parte desse reino. Então você é um candidato a fazer parte do reino. Que precisa? Arrependa-se dos seus pecados. A outra semelhança, existe uma autoridade que domina, existe um governo que determina os procedimentos que devem ser executados. E quem é esta autoridade? É o próprio Senhor Jesus. Ele é a autoridade máxima desse reino. Jesus morreu e quando ele ressuscitou, ele expressou algo extraordinário. Quando ele diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. Então Jesus tem todo o poder no céu e na terra. E nisto há uma grande diferença entre o poder secular e o poder de Jesus. Porque o poder secular é passageiro. Homens lutam para alcançar o poder, mas eles só governam por um tempo curto, um curto espaço de tempo, no máximo durante a sua vida inteira, ou o período que ele, a partir do momento que ele assume aquele poder. Mas ele não vai poder continuar governando. Mas então, o governo de Jesus é eterno, é para sempre, é duradouro, é infinito. E não tem quem possa tomar das suas mãos o poder e a autoridade que ele tem. Aqui na terra os homens brigam e uns tomam o poder do outro. Mas de Jesus, ele ganhou o poder e a autoridade e ninguém vai tomar das suas mãos. Olha que importante você participar desse reino do Senhor Jesus. E a última coisa é que no reino existem leis, existem legislação a ser seguida. No reino de Cristo também há leis, há orientações, não vou nem chamar de leis, mas são orientações a serem seguidas. Porque há um detalhe muito interessante: a lei do homem você é obrigado a cumprir. Ou você cumpre, ou você vai ser imediatamente punido por isso. Mas na lei de Deus, você cumpre espontaneamente. Você se submete a ela. Ela não te obriga. Por isso que a gente está anunciando, para que você livremente, espontaneamente, possa querer tomar a decisão de fazer parte desse reino. Não é obrigatório. Mas então, ela está disponível. E aonde está a legislação desse reino? Está aqui nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, a palavra de Deus, é onde está todo o procedimento necessário para que o homem possa ter acesso a esse reino. Então, é aí que está a orientação de Deus para a nossa vida. Então, se eu quero fazer parte desse reino, o que eu tenho que fazer? Quais são os procedimentos? Primeiro, arrependa-se da sua natureza pecaminosa. Deixe o pecado, porque cheio de pecado, sem ter sido perdoado, você nunca poderá fazer parte desse reino. Nunca! Eu te afirmo e te garanto que nunca poderá fazer parte. Porque é preciso passar por uma purificação. E essa purificação é o nosso arrependimento, em que alcançamos o perdão de Deus. Depois, aí você vai saber sobre quem é o responsável, a autoridade que vai orientar a nossa vida, o próprio Senhor Jesus. E agora Ele está na glória, na eternidade, no céu, mas também está presente onde Ele quiser, em todos os lugares, e deixou com o seu povo, aqueles que se arrependem, o Espírito Santo para orientar a sua vida. Então nós temos a promessa da orientação de Deus para conduzir a nossa vida. E então,
Aí você vai entender o que Ele quer que você faça. Ele vai fazer uma transformação na sua vida, em que você terá condições de superar os desejos pecaminosos que estão na natureza humana. Ele pode fazer isso. Então, essa é a palavra que nós queremos compartilhar e dizer que o reino de Deus, a palavra que Jesus anunciou, está sendo dita neste momento também, nesta manhã, quando Ele afirmou. Jesus então começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E cada ser humano tem essa oportunidade de fazer parte desse reino, e nós, com muita satisfação, estamos tentando ajudar os nossos ouvintes a entender essa necessidade, para que também possa ter essa vontade e esse desejo de fazer parte do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer esta oportunidade em nome de Jesus.